Enquanto você busca o fácil, o tempo ri de você. Porque o fácil cobra caro. Ele rouba sua força em silêncio, enfraquece sua mente com recompensas rápidas e te transforma em alguém que vive esperando a próxima distração. O difícil, por outro lado, é o mestre que ninguém quer, mas que ensina tudo. É o espelho que reflete o que você realmente é quando não há aplausos, quando não há conforto, quando o mundo inteiro parece contra você. O difícil te chama todos os dias, em cada escolha, em cada cansaço, em cada desculpa que você conta a si mesmo. E o que você faz com esse chamado define quem você será. A maioria foge. Foge da dor, foge da disciplina, foge da solidão. Mas os estoicos aprendem a ficar. Eles entendem que o desconforto é o terreno fértil da força, que a dor é o preço da liberdade e que a fuga é a sentença da fraqueza. A vida não se torna mais fácil quando você foge. Ela apenas cobra juros pelo que você evitou. O difícil não é o inimigo. É o campo de batalha onde o caráter é forjado. Cada desafio é um convite para crescer. Cada obstáculo é uma porta que só se abre quando você empurra, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem vontade. Aprender a gostar do difícil é inverter o sistema que te domestica. É olhar para o esforço com respeito e para o desconforto com curiosidade. É perceber que a verdadeira paz não vem da ausência de dor, mas da capacidade de enfrentá-la com serenidade. Quando você se aproxima do difícil, ele te testa. Ele pergunta se você está pronto para ser diferente, se está disposto a perder a facilidade em troca de grandeza. Poucos dizem sim. Poucos têm coragem de pagar o preço da transformação. Mas o difícil é justo. Ele devolve tudo o que tira. Ele quebra para lapidar, exige para fortalecer, silencia para ensinar. Enquanto o fácil adia o crescimento, o difícil entrega a sabedoria. Quando você entende isso, algo muda. A dor perde o poder de te dominar. O medo deixa de te paralisar. Você passa a caminhar com propósito, a suportar o que antes parecia insuportável, e descobre que o impossível sempre foi apenas o difícil que você ainda não havia enfrentado. O chamado ao difícil é um sussurro que poucos ouvem, mas os que ouvem e atendem nunca mais voltam a ser os mesmos. Eles não buscam mais atalhos, não pedem mais facilidades, não esperam mais aprovação. Eles andam firmes, silenciosos, com uma certeza inabalável. Tudo o que vale a pena exige sacrifício, e nesse sacrifício está o caminho para a liberdade. O difícil molda, purifica, desperta. Ele não veio para te destruir, mas para te reconstruir de forma mais sólida. Ele é o limite onde a mente antiga morre e o espírito novo nasce. Quando você o aceita, quando decide não fugir mais, o mundo deixa de ser um inimigo e se torna um treino. O frio deixa de ser castigo e se torna força. O fracasso deixa de ser vergonha e se torna aprendizado. O difícil que antes assustava passa a ser o que te move. E é aí que o estoico cresce. No exato ponto onde o fraco foge, ele permanece. Onde o fácil cansa, ele encontra propósito. Onde a dor aperta, ele respira. Porque ele sabe que o difícil não é o fim, é o início de tudo o que é real. 1. O veneno invisível do conforto. O conforto é sedutor. Ele chega de mansinho, oferecendo descanso, segurança e alívio. Promete paz, mas entrega estagnação. O conforto é o veneno mais doce que existe, porque mata devagar e faz você acreditar que está vivendo bem enquanto está apenas sobrevivendo. Ele destrói em silêncio, sem dor aparente, apenas com a sensação enganosa de tranquilidade. Aos poucos, você se acostuma a evitar o desconforto e, quando percebe, já se tornou dependente do fácil. Tudo o que exige esforço parece pesado, tudo o que dói parece errado. O conforto transforma a mente em uma prisão acolchoada, onde o corpo descansa, mas o espírito apodrece. A sociedade moderna te ensinou a confundir conforto com felicidade. Tudo é feito para que você não sinta, não lute, não pense. Um toque
e a comida chega. Um clique e o prazer aparece. O esforço desapareceu e, junto com ele, desapareceu também o valor das conquistas. Quanto menos você enfrenta, mais fraco se torna. O conforto destrói o senso de mérito, apaga o fogo da superação e transforma o ser humano em um espectador da própria vida. Quando você vive buscando conforto, perde o direito de reclamar da mediocridade que o acompanha. O veneno do conforto não é visível, porque se disfarça de bem-estar. É um anestésico emocional. Ele faz você evitar conversas difíceis, abandonar projetos, adiar mudanças. A mente começa a criar justificativas. Agora não é o momento. Estou cansado. Vou tentar depois. O conforto alimenta a procrastinação com a ilusão do descanso. Mas descanso sem propósito é fuga. E fuga constante se transforma em covardia. Quem busca o fácil, inevitavelmente, se distancia do que o torna forte. O corpo enfraquece, a mente se dispersa, o coração perde vigor. A tragédia é que o conforto parece progresso. As pessoas acreditam que estão evoluindo porque conquistaram comodidades, mas quanto mais o corpo se acomoda, mais a alma grita por significado. O conforto te dá tudo o que você quer, exceto o que você precisa. Ele te entrega prazer, mas rouba propósito. Dá descanso, mas tira direção. Traz segurança, mas destrói coragem. É um inimigo disfarçado de amigo, e a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde, quando a rotina já matou a paixão, quando o medo já venceu o ímpeto, quando o tempo já passou. O estoico entende que o conforto é apenas uma armadilha com aparência de paraíso. Ele sabe que a alma precisa de resistência, que o caráter precisa de atrito. É por isso que o estoico não foge do esforço. Ele o busca, porque sabe que a força vem da fricção. Ele prefere o desconforto que purifica a facilidade que corrompe. Ele entende que a dor é passageira, mas o conformismo é eterno. E quando todos buscam prazer, ele busca propósito. Essa é a diferença que separa os fortes dos fracos. Os fracos procuram o que alivia, os fortes procuram o que eleva. O conforto vicia. Cada vez que você o escolhe, reforça uma parte de si que quer desistir. É um ciclo invisível. Quanto mais você evita o desconforto, mais medo sente dele. E quanto mais medo sente, mais fraco se torna. A única forma de quebrar o ciclo é escolher conscientemente o caminho oposto. O caminho do desconforto voluntário. Dormir menos e acordar cedo, se expor ao frio, suportar o silêncio, suportar o tédio, suportar a dor. Esses rituais são armas contra o veneno do conforto. Eles lembram a mente de quem manda e lembram o corpo de que ele é servo da vontade, não o contrário. Quem aprende a resistir ao conforto descobre um poder que poucos conhecem. O poder de não precisar das facilidades para viver bem. O poder de agir mesmo quando o corpo quer parar. O poder de não depender do mundo para ter paz. É nesse ponto que o conforto perde a força, porque o espírito desperto não se satisfaz com migalhas de prazer. Ele quer plenitude, não distração. Ele quer domínio, não dopamina. Ele quer liberdade, não indulgência. O veneno do conforto é a causa invisível de quase toda fraqueza moderna. As pessoas estão exaustas não porque fazem demais, mas porque fazem de menos. Estão cansadas de não ter propósito, de viver anestesiadas, de fugir de si mesmas. O estoico não aceita esse destino. Ele busca o desconforto porque sabe que é nele que a vida se revela. A alma só se expande quando é testada. O corpo só evolui quando é exigido. O caráter só amadurece quando é desafiado. Então, olhe para o conforto com desconfiança. Questione cada prazer que te mantém parado. Agradeça pelo difícil, porque ele te mantém vivo. O conforto te promete paz, mas é o difícil que te dá liberdade. E entre uma vida fácil e uma alma forte, o estoico escolhe sempre a segunda, porque ele sabe que a verdadeira tranquilidade não é a ausência de dor, é a presença de propósito. 2. Quando a fuga se torna hábito. A fuga começa pequena. Às vezes é só um adiamento, uma tarefa deixada para depois, uma conversa evitada,
uma meta esquecida. Mas toda vez que você foge, mesmo que seja de algo simples, você treina sua mente para desistir. A fuga é o ensaio da derrota. O corpo se acostuma, a consciência se cala, e sem perceber, você cria um padrão. Sempre que algo aperta, você se afasta. O problema é que o mundo não para, porque você parou. A vida continua, o tempo passa. E o difícil que você evita hoje, amanhã volta mais pesado. A fuga é uma dívida que cresce. Você pode escapar por um tempo, mas o preço sempre chega, e cada vez mais caro. Os fracos fogem porque acreditam que a dor é inimiga. Os fortes permanecem porque sabem que a dor é instrutora. Fugir é negar a própria natureza. O ser humano foi criado para resistir, para suportar, para evoluir com o impacto. Mas o medo do esforço faz o homem moderno se comportar como uma criança assustada, sempre buscando refúgio, sempre evitando o desconforto. E o que ele não percebe é que cada fuga o enfraquece mais um pouco. Quando você escolhe o alívio em vez do confronto, está treinando seu corpo para fracassar diante de qualquer desafio real. O espírito se encolhe, o caráter se dissolve e o respeito próprio morre. A fuga se disfarça de inteligência. As pessoas dizem: não vale a pena se estressar. É melhor evitar problemas. Não quero gastar energia com isso. Mas o que elas chamam de paz é covardia disfarçada. A verdadeira paz não vem de evitar o conflito, mas de enfrentá-lo e superá-lo. Fugir é aceitar uma vida rasa, sem tensão, sem superação, sem significado. É abrir mão da evolução em troca de segurança momentânea. E quem busca segurança acima de tudo, acaba escravizado pelo medo de perdê-la. O hábito da fuga se instala devagar. A cada desistência, o cérebro aprende que fugir é mais fácil que lutar. E o fácil sempre vence quando a mente está adormecida. Você começa a evitar o frio, depois evita o silêncio, depois evita o esforço, até que passa a evitar a própria vida. O estoico rompe esse ciclo com um simples ato: ficar, permanecer onde os outros desistem. Quando a dor aperta, ele observa. Quando a mente quer fugir, ele respira. Ele entende que a fuga é um impulso do corpo, não uma decisão da alma. E quem controla o corpo, domina o destino. A fuga é a causa de quase toda a fraqueza emocional. As pessoas fogem do fracasso e, por isso, nunca aprendem a vencer. Fogem da solidão e, por isso, nunca se conhecem. Fogem da verdade e, por isso, nunca mudam. Cada fuga é um corte invisível na alma. Quanto mais você foge, mais distante fica de quem você poderia ser. O estoico entende que o caminho do crescimento passa inevitavelmente pela dor, pelo desconforto e pela exposição. Fugir desses elementos é o mesmo que recusar a própria evolução. Não há grandeza possível para quem foge. Todo homem admirável suportou o que outros não suportaram. Todo sábio enfrentou o que outros evitaram. O que separa o herói do covarde não é talento, é permanência. Enquanto o covarde se esconde, o herói continua, mesmo tremendo. E é nesse continuar que o impossível se torna natural. A fuga é o oposto da fé. É a recusa em acreditar que você pode suportar mais do que imagina. Cada vez que você sente vontade de fugir, há uma lição esperando para ser aprendida. E se você tiver coragem de ficar, o medo se transforma em clareza, a ansiedade se dissolve, a mente se fortalece. A fuga sempre te leva para longe da vida, mas a resistência te conduz de volta para o seu centro. E é nesse centro que mora a força que ninguém pode te tirar. Fugir parece aliviar, mas é só adiamento do sofrimento. O que é evitado hoje se tornará o peso de amanhã. O que é enfrentado hoje se transforma em liberdade. A escolha está sempre diante de você: fugir e continuar escravo do medo, ou ficar e conquistar respeito por si mesmo. Quem aprende a ficar, descobre algo que os fracos nunca conhecerão: a paz que vem depois da dor, a serenidade que nasce da coragem e o poder de saber que nada mais pode te quebrar. 3. A coragem de ficar. Ficar
é um ato raro. No mundo das fugas rápidas e das recompensas instantâneas, permanecer é um gesto de rebeldia silenciosa. A coragem de ficar não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo tremendo. É olhar para o caos e dizer a si mesmo: eu fico. Ficar quando a mente quer fugir, quando o corpo pede descanso, quando tudo parece perdido. Essa é a essência do espírito estoico. A força não está em quem grita que vai vencer, mas em quem, em silêncio, decide não desistir. Permanecer quando tudo manda ir embora é o ponto onde os fracos se separam dos fortes, onde o destino começa a respeitar quem o encara de frente. A coragem de ficar nasce quando você entende que a dor é parte do processo. Não há crescimento sem fricção. A semente precisa se romper para brotar. O corpo precisa do peso para se fortalecer. A alma precisa da resistência para se elevar. Fugir é recusar esse ciclo. Ficar é abraçá-lo. O difícil é suportar o incômodo de não ver resultados imediatos, de não receber reconhecimento, de se sentir só no caminho. Mas é nesse vazio que a fé se forma. É nessa travessia silenciosa que o homem comum se transforma em guerreiro. O estoico não fica porque acredita que vai ser fácil. Ele fica porque entende que não há alternativa digna. Ele sabe que a desistência cobra caro, que cada passo abandonado volta como arrependimento. Por isso, permanece. Ele respira fundo e encara o desconforto como parte do treino. Cada momento difícil é uma repetição espiritual, um levantamento de peso invisível que aumenta a força interior. Ele não busca motivação, busca constância. A coragem de ficar é o oposto da euforia, é a calma diante da tempestade. O mundo ensina a trocar tudo o que incomoda: relacionamentos, trabalhos, propósitos. Se algo dói, as pessoas fogem. Mas quem foge de tudo nunca aprende a resolver nada. A coragem de ficar é o compromisso com o amadurecimento. É a recusa em trocar o duradouro pelo imediato. É suportar o tédio, a incerteza, a demora, sabendo que algo está crescendo em silêncio. Ficar é fé sem aplausos. É continuar sem garantias. É confiar no processo quando o resultado ainda é invisível. Marcos Aurelius escreveu que o que impede a ação avança a ação. O obstáculo é o caminho. Ficar é o gesto que transforma o obstáculo em força. Cada dificuldade enfrentada é um tijolo de autodomínio. Cada dia suportado é uma prova de caráter. O estoico não se desespera porque entende que o tempo trabalha a favor de quem suporta. O que hoje pesa, amanhã fortalece. O que hoje fere, amanhã ensina. Ficar exige uma força diferente. A força de não reagir, de não ceder, de não fugir. Quando você permanece, algo dentro de você se reorganiza. O medo perde o poder de comando. A ansiedade se dissolve. O corpo aprende que pode suportar mais do que pensava. O espírito aprende que pode esperar. Ficar é transformar o desespero em disciplina. É calar o instinto de fuga e ouvir a voz firme da razão. A coragem de ficar é uma oração sem palavras. É o momento em que o homem olha para a dor e diz: pode vir. Não como desafio, mas como aceitação, porque ele sabe que toda dor suportada o aproxima da liberdade. Ficar é o caminho mais solitário, mas também o mais puro. É onde se perde tudo o que é superficial e se descobre o que é essencial. Enquanto o mundo foge do desconforto, o estoico aprende a habitá-lo. Enquanto os outros mudam de direção, ele cava mais fundo. Enquanto os fracos buscam atalhos, ele encontra sentido no esforço. A coragem de ficar não é heroísmo, é lucidez. É entender que fugir é morrer em vida e permanecer é nascer de novo. Ficar é vencer o próprio instinto, é ser maior que o impulso. É dizer não à desistência e sim à evolução. É nesse simples ato de permanecer dia após dia que o caráter se torna inquebrável. E quando o tempo passar e todos tiverem ido, o estoico ainda estará lá, em silêncio, firme, presente, provando que a verdadeira coragem não está em começar, mas em continuar. 4. O frio da disciplina.
O frio da disciplina não é apenas físico, ele é a ausência do calor do conforto, o momento em que o corpo implora para parar e a mente responde com silêncio. O frio da disciplina é aquele instante em que o fácil perdeu o poder e o difícil começou a moldar. É acordar quando todos dormem, suportar o tédio de fazer o que precisa ser feito, resistir ao impulso de desistir. É o frio que congela a dúvida e desperta a força. O frio da disciplina é o teste que separa quem quer de quem faz. Não há como crescer sem atravessá-lo. O corpo sente, a mente resiste e o espírito se afirma. A disciplina é uma chama que só se acende quando o conforto morre. É o ato de escolher o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É dizer não quando o prazer grita sim. A maioria acredita que disciplina é rigidez, mas é o contrário. A disciplina é liberdade em sua forma mais pura. É o poder de decidir o próprio caminho, de dominar os próprios impulsos, de agir com clareza enquanto todos se perdem no caos das emoções. O frio da disciplina é o preço da autonomia. É a prova que o mundo exige antes de entregar respeito. Todo o corpo busca o calor do prazer, mas o espírito só amadurece no frio da resistência. É no desconforto que o caráter ganha densidade. O frio é o símbolo da verdade, impiedoso, direto, sem espaço para desculpas. Ele mostra o quanto você realmente quer, o quanto suporta, o quanto acredita. O frio não perdoa, mas também não engana. Ele te mostra como está, sem máscaras. E aquele que aprende a suportá-lo se torna inabalável. Porque se você pode enfrentar o frio, pode enfrentar qualquer coisa. O frio da disciplina é o que transforma a mente em aço. Cada vez que você o encara, algo dentro de você se realinha. A fraqueza perde terreno, a indecisão se dissolve. A mente aprende a agir sem negociar. O corpo obedece, o tempo se curva. O estoico busca esse frio de forma consciente. Ele não o teme, ele o provoca, porque sabe que o frio fortalece onde o calor amolece. Enquanto o mundo busca conforto, ele busca resistência. Enquanto os outros reclamam, ele se treina. Enquanto todos esperam motivação, ele já começou. A disciplina não é uma virtude distante, é uma prática diária. Ela se constrói nas pequenas escolhas, nas renúncias invisíveis, nos instantes em que ninguém está olhando. É um diálogo interno entre o que você quer agora e o que realmente importa. O frio está sempre presente nesse diálogo. Ele representa o momento em que o corpo tenta enganar a mente, e se a mente cede, o corpo vence. Mas quando a mente fica firme, o corpo aprende quem manda. A disciplina não busca conforto, busca domínio. E o domínio só nasce no desconforto. É no frio da manhã, no silêncio da solidão, na fadiga do treino, que o espírito aprende a se expandir. Cada ato disciplinado é uma semente plantada no solo árido da vontade. E com o tempo, esse solo floresce em autodomínio, clareza e paz. O frio, que antes era inimigo, se torna aliado. Ele deixa de ser obstáculo e passa a ser lembrete. Se está difícil, é porque está funcionando. O frio da disciplina é o que sustenta o estoico quando o resto do mundo desaba. Ele é a raiz da confiança, o motor da ação e o escudo contra o caos. Quando todos procuram calor, o estoico permanece no frio, não por gostar da dor, mas por respeitar o processo. Ele entende que o conforto nunca o levará onde o propósito exige. Ele aceita o frio porque sabe que é nele que a alma se fortalece. E assim, a disciplina deixa de ser uma obrigação e se torna uma devoção. O frio se transforma em ritual. Cada manhã gelada, cada treino pesado, cada silêncio incômodo é um lembrete de que você está vivo e no controle. O frio é o batismo da força. E quem o enfrenta de frente conquista algo que o mundo não pode oferecer. A serenidade de saber que é dono de si. 5. A dor que purifica. A dor é o ponto mais temido da existência humana, mas também o mais transformador. Fugimos dela como se fosse uma ameaça, quando, na verdade, é o sinal de que algo está sendo refeito dentro de nós. A dor não vem para destruir, vem para purificar. Ela queima as ilusões, dissolve o orgulho e obriga a mente a confrontar o que é real. A dor
É o fogo invisível que forja o espírito. Sem ela, o homem permanece imaturo, frágil e dependente. É no desconforto que o verdadeiro caráter se revela, porque só a dor revela o quanto você suporta, o quanto acredita, o quanto é fiel a si mesmo. A sociedade ensina a temer a dor, a anestesiá-la com distrações, prazeres e excessos. Mas o estoico a encara como uma mestra severa e justa. Ele entende que toda dor tem um propósito, mesmo quando o propósito ainda não é visível. A dor depura a mente, separa o essencial do supérfluo. Quando você está sofrendo, não há mais espaço para mentiras, apenas para o que é verdadeiro. A dor rasga o véu das ilusões e mostra quem realmente está no controle, ou você ou o seu medo. A purificação acontece no instante em que você para de resistir. Quando aceita a dor, ela muda de forma. O sofrimento só domina quando você luta contra ele. Ao aceitá-lo, ele se transforma em força. O corpo treme, mas o espírito se firma. O choro não é fraqueza, é liberação. É a alma limpando o que estava preso. O homem que aprende a suportar a dor não se torna insensível, ele se torna invencível. A dor o torna mais calmo, mais lúcido, mais inteiro. Ela não o quebra, ela o reconstrói de modo mais resistente. A purificação pela dor é o ponto em que o ego morre. Tudo o que você achava que precisava começa a perder valor. O olhar muda, o coração se aquieta e a mente se torna mais clara. Você passa a desejar menos, a exigir menos, a reagir menos. A dor te ensina o que o prazer não pode, o valor do equilíbrio. Quando você entende o poder dela, não a teme mais. Você começa a agradecer por cada golpe, porque sabe que cada um está limpando algo que já não servia. O estoico vê a dor como uma passagem. Ele não a romantiza, mas também não a amaldiçoa. Ele entende que o sofrimento é um preço temporário para uma liberdade permanente. A purificação vem quando o sofrimento é atravessado com consciência. É quando, mesmo ferido, você se recusa a se tornar amargo. É quando a vida te pressiona, e ainda assim, você escolhe não odiar. É quando a mente grita para fugir, e você responde com serenidade: eu fico. Nesse instante, você se liberta. Toda dor tem um significado oculto. Às vezes, ela vem para te arrancar de um caminho errado. Outras vezes, para te ensinar a amar com mais sabedoria. Ou simplesmente para te lembrar de que você ainda está vivo. A dor é a prova de que a alma está em movimento. E quando ela cessa, você percebe que algo em você foi elevado. O que antes te destruía, agora te fortalece. O que antes te assustava, agora te molda. A dor purifica porque ela obriga o homem a olhar para dentro. Ninguém busca respostas no conforto. É na dor que a consciência desperta. É nela que o espírito se expande. Quando tudo está calmo, você dorme. Quando tudo dói, você cresce. Por isso o estoico não amaldiçoa o sofrimento, ele o usa como escada. Cada lágrima é um degrau. Cada golpe é uma lição. E quanto mais ele sobe, mais entende que a dor nunca foi inimiga, foi guia. A dor que purifica é o batismo do autodomínio. É o ponto em que o homem comum desiste e o sábio desperta. Depois que você passa por ela com clareza, nada mais te abala. As críticas se tornam ruído distante. O fracasso se torna parte do treino. A perda se torna aprendizado. Você deixa de ser refém do destino e passa a caminhar com ele. O sofrimento deixa de ser peso e se torna combustível. E nesse ponto, o difícil deixa de assustar, porque agora você sabe. O fogo que te queimava era o mesmo que te forjava. 6. O domínio da vontade. Há um ponto da jornada em que o corpo não quer mais obedecer. O cansaço pesa, a mente vacila, o silêncio se torna insuportável. É nesse exato instante que o verdadeiro treinamento começa. O domínio da vontade não nasce da empolgação, nem da motivação, mas da decisão contínua de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando todas as partes do seu ser querem parar. A vontade é a centelha que permanece acesa quando tudo parece escuro. Ela não grita, não se exibe, mas comanda. A maioria age quando sente vontade,
Mas o estoico age porque decidiu. Ele entendeu que esperar sentir-se pronto é a maior armadilha da mediocridade. Os fracos esperam o momento ideal. Os fortes criam o momento com disciplina. O domínio da vontade é a habilidade de agir em desacordo com os próprios desejos. É escolher subir a montanha mesmo quando o corpo pede abrigo. É levantar antes do sol mesmo com sono. Dizer não ao prazer imediato mesmo com vontade. Continuar estudando mesmo sem energia. A vontade não é um impulso, é um músculo. E como qualquer músculo, só se fortalece quando é exigida. Cada vez que você faz o que deve ser feito mesmo sem vontade, você treina esse músculo invisível. Cada escolha que contradiz o conforto é uma repetição a mais. No começo, dói. Parece inútil, mas com o tempo, você percebe que algo está mudando. Você já não depende tanto do estado emocional para cumprir suas metas. O corpo pode estar cansado, mas você segue. A mente pode reclamar, mas você faz. Esse é o verdadeiro poder do estoico. Ele não precisa estar motivado para agir. Ele age porque tem clareza. Ele entendeu que, se a vontade estiver no comando, o mundo externo perde o poder de controle. Os eventos não determinam mais o ritmo. As emoções não determinam mais o valor das coisas. O que importa é a decisão. E a decisão é soberana. Quando você alcança esse ponto, cada dia se torna mais leve, mesmo que mais difícil, porque o peso da dúvida desaparece. A vontade é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Sem ela, tudo é tentativa. Com ela, tudo é transformação. Não há evolução real sem o domínio sobre si. E não há domínio sem sacrifício. Sacrificar o prazer do agora pela força do amanhã. Sacrificar a vontade de desistir pela honra de continuar. Cada escolha contrária ao impulso é uma prova de que você é maior que o seu instinto. O domínio da vontade não se conquista com frases prontas nem com entusiasmo temporário. Ele nasce da repetição do básico, da constância silenciosa, do incômodo suportado em nome de algo maior. A vontade se impõe quando o desejo se cala. É naquele ponto do treino onde o corpo pede arrego que o espírito responde: mais uma. É no final da leitura, quando a mente divaga, que a decisão volta e ordena: continua. É naquele momento de distração que a voz firme ecoa: foco. A vontade te liberta da escravidão das sensações. Ela te devolve o poder de ação. Ela te tira da condição de passageiro e te coloca no comando. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você molda com seus atos. O estoico compreende que cada vez que a vontade vence, o espírito vence. E esse é o único tipo de vitória que importa, porque ela é invisível aos outros, mas profundamente transformadora por dentro. O domínio da vontade é o que sustenta o homem nos dias em que tudo parece desabar. É o que mantém a direção, mesmo quando o propósito parece distante. É o que acende a luz quando a escuridão se instala. Quando todos desistem, o estoico permanece, porque sua vontade não depende das circunstâncias. Ela foi forjada no frio, lapidada na dor e testada no silêncio, e por isso ela é inquebrável. 7. A serenidade em meio ao caos. O mundo não para. O barulho é constante. O excesso de informação, de opiniões, de urgências, parece uma tempestade interminável que arrasta até os mais fortes. Mas há uma virtude rara, quase esquecida, que transforma qualquer cenário, mesmo o mais turbulento, em solo fértil para o crescimento: a serenidade. E não se trata de uma serenidade frágil, que depende de circunstâncias perfeitas, mas daquela que permanece intacta mesmo quando tudo desmorona em volta. A serenidade do estoico é um centro imutável, uma rocha que não se move diante das ondas. A maioria reage ao caos com desespero. Gritam, aceleram, tentam resolver tudo ao mesmo tempo. Mas quanto mais se movem sem direção, mais afundam. A serenidade é o contrário disso. É a escolha consciente de permanecer calmo quando o corpo quer correr. É respirar fundo enquanto a mente quer gritar. É parar para observar quando todos estão se perdendo. Não se trata de passividade, mas de domínio.
A serenidade é o controle absoluto da presença. É a arte de agir sem ser dominado pela reação. O estoico treina esse estado com disciplina. Ele não se torna sereno por acaso. Ele busca o silêncio todos os dias. Ele aprende a ouvir mais do que falar, a observar mais do que reagir, a pensar antes de decidir. Enquanto o mundo é dominado pela pressa, ele se move com precisão. Enquanto o caos grita, ele escuta. E nessa escuta, descobre o que os apressados não conseguem enxergar: o essencial. Ser sereno não é não sentir. É sentir tudo com profundidade, mas não deixar que nada controle seu equilíbrio. É permitir que a dor exista sem se tornar dor. É permitir que o medo apareça sem se ajoelhar diante dele. É entender que a tempestade existe, mas que você não é a tempestade. O caos pode estar lá fora, mas não precisa entrar. A serenidade é um escudo invisível e, ao mesmo tempo, uma espada sutil. Ela protege e direciona. Há poder em quem permanece calmo. Um tipo de poder que não precisa ser imposto. Ele é percebido. Quem é sereno inspira, mesmo em silêncio. Sua presença muda a atmosfera. Sua calma é uma lembrança viva de que existe outra forma de estar no mundo. E essa lembrança é o que mantém muitos de pé. A serenidade do estoico não é apenas uma vantagem pessoal, é um serviço ao mundo. Em tempos de caos, ser calmo é revolucionário. A serenidade não se constrói em dias bons. Ela nasce nos momentos em que tudo parece perdido. É nas quedas, nas perdas, nos fracassos que ela encontra espaço. Porque é nessas horas que você decide entre afundar com o mundo ou firmar os pés no chão e observar. É quando a dor aperta e você se recusa a ceder. É quando a crítica vem e você escolhe o silêncio. É quando a provocação aparece e você responde com postura. O caos é inevitável. Ele virá. Mas a forma como você o encara é escolha sua. Você pode ser arrastado ou pode se tornar âncora. Você pode reagir como todos ou pode ensinar, com seu exemplo, que é possível resistir com elegância. A serenidade é a rebeldia mais rara dos tempos modernos, porque ela exige maturidade. E maturidade não se compra, se conquista com cada respiração que você controla, com cada impulso que você doma, com cada emoção que você reconhece sem se perder nela. O estoico não evita o caos, ele entra nele com serenidade, porque sabe que a ordem verdadeira não está fora, está dentro, e é dentro que ele constrói sua base. Uma base que não desmorona, que não grita, que não revida com raiva. Uma base que observa, compreende e decide. E quando o caos tenta engolir tudo, ele permanece, firme como uma rocha silenciosa, no meio do furacão. 8. O silêncio do forte. A verdadeira força não faz barulho. Não precisa. Ela não se exibe, não exige reconhecimento, não se alimenta de aplausos. A força real se revela no silêncio, nos atos que ninguém vê, nas decisões que ninguém entende, nas lutas travadas dentro da mente quando o mundo dorme. O silêncio do forte é a presença que não precisa se justificar. É a postura de quem já venceu a si mesmo tantas vezes que já não busca provar nada a ninguém. Vivemos em uma era de vozes altas e corações vazios. Todos querem ser ouvidos, vistos, notados. Mas o estoico escolhe o caminho contrário. Ele entende que quem precisa gritar para ser percebido ainda não se conhece o suficiente. Ele age sem alarde, cresce sem propaganda, transforma sem fazer barulho. Porque ele sabe que o que é verdadeiro não precisa de palco. A força que vale é aquela que sustenta, não a que impressiona. O silêncio do forte não é ausência de palavra, é presença de domínio. É o autocontrole que escolhe calar quando o ego quer gritar. É a maturidade que entende que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda injustiça precisa de resposta, nem toda provocação merece atenção. Falar pode ser impulso. Calar, muitas vezes, é sabedoria. E sabedoria é força refinada. O silêncio é o espaço onde o estoico se reconstrói. É no silêncio que ele ouve seus medos, seus desejos, seus enganos. É onde ele limpa o excesso, organiza a mente, respira com lucidez.
O silêncio é o seu templo. É onde ele se reconecta com o propósito, onde lembra por que começou, onde refaz a aliança com o que realmente importa. Enquanto o barulho distrai, o silêncio ensina. Ser forte em silêncio é não responder à crítica com raiva, não rebater a ofensa com orgulho, não cair na armadilha de ter sempre razão. É carregar o próprio fardo com dignidade, sem cobrar o mundo por isso. É fazer o certo mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém reconhece. Porque o forte não faz pelo outro, faz porque é o que deve ser feito. O silêncio do forte incomoda os fracos, porque expõe o vazio da arrogância, a fragilidade da vaidade, a superficialidade do barulho. Enquanto todos falam de si, o estoico cuida de si. Enquanto todos se comparam, ele se disciplina. Enquanto todos se justificam, ele se aperfeiçoa. E essa diferença é sentida, mesmo que não seja explicada. A presença do forte impõe respeito, mesmo sem uma palavra. O silêncio é uma escolha corajosa em um mundo de ruídos. É recusar a necessidade de ser aprovado. É não correr atrás do aplauso. É não depender da validação externa. E isso exige uma força que poucos têm. A força de confiar em si mesmo quando tudo fora de você diz o contrário. A força de seguir seu caminho sem plateia, sem likes, sem testemunhas. O estoico é silencioso, não porque é fraco, mas porque já entendeu que as grandes transformações acontecem longe do barulho, que as maiores batalhas são vencidas dentro da mente, que os maiores atos de coragem são invisíveis, e por isso ele caminha com firmeza e calma, porque sabe que não está competindo com ninguém. Está apenas cumprindo sua missão. O silêncio do forte é o símbolo da maturidade, a marca de quem transcendeu a necessidade de reagir, de se defender, de se provar. Ele não precisa vencer o outro, precisa apenas vencer a si mesmo, todos os dias. E cada vez que ele escolhe o silêncio ao invés do ego, ele cresce. Cada vez que ele cala para não revidar, ele se fortalece. Cada vez que ele se contém, ele avança. E assim, no meio do barulho do mundo, o estoico segue em silêncio, firme, calado, inquebrável, porque ele sabe que o que constrói uma vida forte não é o que se fala, é o que se escolhe fazer quando ninguém está olhando. 9. A virtude do esforço. Esforço não é apenas suor e repetição. Esforço é caráter em movimento. É a alma se manifestando através do corpo. A virtude do esforço está em sua essência silenciosa. Ninguém o aplaude no início, ninguém o reconhece no processo, mas todos se curvam diante do resultado. O esforço constrói no invisível. Enquanto o mundo busca atalhos, o estoico cava o caminho com as próprias mãos. Enquanto os outros desistem na primeira resistência, ele encontra no atrito a confirmação de que está indo na direção certa. A virtude está no ato de continuar. Não porque é fácil, mas justamente porque é difícil. Esforçar-se a ir contra o fluxo da mediocridade. É dizer sim para o que é certo, mesmo quando o errado parece mais vantajoso. É acordar antes dos outros, trabalhar além do necessário, estudar quando ninguém manda, resistir quando tudo diz para parar. O esforço é a prova diária de que você está comprometido com algo maior do que seu conforto. Mas o esforço verdadeiro não é forçado, ele é assumido. Não se trata de sofrer por vaidade ou de suportar por orgulho. O esforço virtuoso nasce de um entendimento profundo. Tudo o que tem valor exige entrega. Nada que expande a alma vem sem exigência. Nada que eleva o espírito vem sem fricção. A virtude do esforço é aceitar esse fato com dignidade, sem reclamação, sem pressa, sem autopiedade. É fazer o que precisa ser feito dia após dia, até que o esforço se torne identidade. O esforço transforma o tempo em aliado. Porque enquanto os que esperam motivação passam os dias parados, o estoico avança centímetro por centímetro. Ele entende que esforço consistente é uma força imbatível. A constância de pequenas vitórias diárias vence qualquer explosão de energia passageira. A virtude do esforço é se levantar mesmo sem resultados visíveis, é confiar no processo mesmo quando os frutos ainda não nasceram.
O mundo tenta vender o caminho fácil. Soluções rápidas, resultados imediatos, recompensas sem luta. Mas o que vem fácil, vai fácil. O que exige esforço, molda. Porque enquanto você se esforça, você se modifica. Não apenas aprende uma habilidade ou conquista um objetivo, você se transforma na pessoa que é capaz de sustentar aquilo que conquistou. Essa é a verdadeira vitória. O esforço não pede palco, ele pede entrega. Não exige reconhecimento, exige responsabilidade. O estoico compreende que a glória está no esforço e não na chegada. Porque a chegada é apenas um instante, mas o esforço é o que constrói a trajetória. Cada passo suado, cada noite sem dormir, cada escolha difícil é uma assinatura silenciosa de compromisso com a própria evolução. A virtude do esforço está em fazer o bem mesmo quando ninguém agradece, em estudar mesmo quando ninguém cobra, em treinar mesmo quando o espelho não mostra mudança. O esforço é a fé colocada em movimento. É a prova de que você acredita no que está construindo, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, mesmo sem resultado imediato. O esforço eleva porque exige o que você ainda não tem, e é exatamente isso que te torna maior. O corpo se fortalece porque é forçado a resistir. A mente amadurece porque é forçada a pensar. O espírito evolui porque é forçado a permanecer. E assim, esforço após esforço, você se torna alguém que jamais seria se tivesse escolhido o fácil. A virtude do esforço é o escudo contra o arrependimento. Porque mesmo que você falhe, saberá que deu tudo. E quem dá tudo, mesmo quando cai, cai em paz. Porque a vitória, para o estoico, não está em conquistar algo externo, está em não ter fugido de si. 10. O orgulho de suportar. Há um tipo de orgulho que não se alimenta de elogios nem de vitórias visíveis. É um orgulho silencioso, íntimo, que nasce do simples fato de ter suportado. Suportar a dor sem perder a lucidez. Suportar o silêncio sem buscar distração. Suportar o peso das responsabilidades sem reclamar, sem se fazer de vítima, sem entregar os pontos. Esse orgulho não é arrogância, é dignidade. É saber que, enquanto muitos se dobraram, você permaneceu. O estoico não busca reconhecimento, ele busca solidez interior. E essa solidez só se constrói quando se suporta aquilo que outros evitam. O orgulho de suportar vem quando você olha para trás e reconhece quantas vezes poderia ter desistido. E não desistiu. Ele vem quando você percebe que a dor não te matou, que o cansaço não te quebrou, que a solidão não te fez recuar. Você estava lá, firme, presente, inteiro, mesmo com medo, mesmo em silêncio. O mundo moderno evita o sofrimento como se fosse um erro. Ensina a aliviar tudo, a anestesiar tudo, a fugir de qualquer tensão. Mas o que essa fuga gera é uma geração frágil, impaciente, emocionalmente dependente. O estoico anda na contramão. Ele sabe que a alma se fortalece exatamente onde há resistência. Que o respeito por si mesmo não se constrói com palavras positivas, mas com ações firmes diante da adversidade. Suportar não é passividade, é força deliberada. É escolha consciente de carregar o próprio fardo sem transferi-lo para o mundo. É assumir o próprio caos sem culpar ninguém. É lidar com a dor sem se transformar em dor. Quem suporta se refina. E esse refinamento interno é o que o estoico mais valoriza. A virtude de permanecer nobre mesmo diante da injustiça, mesmo diante do cansaço, mesmo diante da incompreensão. Há orgulho em não ter respondido à provocação, em ter sustentado o olhar quando todos se esconderam, em ter escolhido o caminho difícil mesmo sem aplausos, porque cada vez que você suporta, reafirma para si mesmo quem você é. Não por comparação, mas por convicção. O fardo não é mais algo que te prende, é o que te molda. Você não o carrega por obrigação, mas por honra. O estoico entende que suportar é uma forma de respeito profundo, primeiro consigo mesmo, depois com o mundo. Porque só quem suporta aprende a ver com clareza. A dor lapida a percepção. A resistência aguda revela o que realmente importa. E nesse processo,
Tudo o que é desnecessário começa a cair. A vaidade, a pressa, o medo da opinião alheia. Fica apenas o essencial. A firmeza de quem sabe que suportar não é fraqueza, é poder. Enquanto muitos desistem para preservar a imagem, o estoico suporta para preservar a integridade. Ele escolhe a dor que cura em vez do prazer que corrompe. Ele entende que aquilo que você suporta sem se curvar se transforma em fundação. E quanto mais profunda a dor, mais forte a estrutura. Não há vitória externa que substitua o orgulho interno de saber que você não fugiu. Esse orgulho silencioso é a semente da paz verdadeira. A paz que vem de saber que você não se traiu, não se corrompeu, não se entregou, que você ficou de pé mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa paz, uma vez conquistada, não pode ser tirada. Ela vive em cada cicatriz, em cada memória de dor superada, em cada passo dado sob pressão. O orgulho de suportar não se grita, se sente. É a respiração calma após uma tempestade vencida. É o sorriso discreto de quem sabe o que enfrentou. É o olhar tranquilo de quem aprendeu que suportar não é ser duro, é ser real. 11. A sabedoria da luta interna. Há uma batalha que ninguém vê. Ela acontece em silêncio, todos os dias, dentro da mente de quem escolheu crescer. Não envolve armas, gritos ou plateia, mas exige mais força do que qualquer confronto externo. A luta interna é o campo de guerra mais honesto que existe, onde você enfrenta seus próprios medos, fraquezas, impulsos e sabotagens. É nela que o estoico forja sua clareza. Não pela ausência de conflito, mas pela coragem de permanecer presente dentro de si mesmo, mesmo quando tudo dentro quer fugir. A maioria teme olhar para dentro. Preferem acusar o mundo, culpar o outro, esconder-se atrás de distrações. Mas o estoico caminha em direção ao fogo da consciência. Ele sabe que o inimigo verdadeiro não está fora, mas nos pensamentos que repetem padrões destrutivos, nas vontades que dominam a razão, nos desejos que enfraquecem o espírito. A sabedoria da luta interna está em não mais fugir de si, e sim entrar em si como um general que decide retomar o controle de seu território. A mente é território hostil para quem não sabe lidar com o próprio caos, e é por isso que tantos vivem com medo do silêncio, porque no silêncio tudo aquilo que foi evitado aparece. As dúvidas, os traumas, os julgamentos, os desejos inconfessáveis. Mas o estoico entende que só se purifica o que é enfrentado, e essa é a verdadeira sabedoria. Não eliminar a escuridão, mas acender a luz dentro dela. O estoico acorda todos os dias sabendo que vai enfrentar não o mundo, mas a si mesmo. Ele treina sua mente como um guerreiro treina seu corpo. Observa os pensamentos sem se perder neles. Questiona os impulsos sem obedecê-los. Sustenta decisões mesmo quando as emoções tentam sabotá-las. E cada vez que ele vence um desejo fraco, uma emoção desgovernada ou um pensamento corrosivo, ele se fortalece de um modo que ninguém pode tirar. A luta interna não tem fim, mas também não tem desperdício. Cada batalha vencida se transforma em sabedoria incorporada. Cada impulso domado se transforma em clareza. Cada sabotagem superada se transforma em poder silencioso. E nesse processo, o estoico se torna senhor de si, não porque venceu tudo, mas porque se recusa a fugir. O mundo te recompensa por vitórias visíveis, mas o respeito próprio nasce das vitórias internas. Aquelas que ninguém aplaude, aquelas que só você sabe o quanto custaram, aquelas que acontecem quando você diz não a uma vontade destrutiva, quando escolhe o que é certo em vez do que é fácil, quando permanece em silêncio quando poderia reagir com raiva. Essa é a luta que molda o verdadeiro sábio. Não o que sabe muito, mas o que se domina. Porque não adianta conhecer o mundo se você é um estranho para si mesmo. A luta interna revela tudo. Quem você é quando está só, o que você faz quando ninguém vê, como você se trata quando erra. É nesse campo que o caráter se define. O estoico se orgulha das batalhas que ninguém viu, porque ele sabe que é ali que a alma se depura. Ele não teme cair,
porque aprendeu a se levantar sem drama. Não teme errar, porque aprendeu a aprender sem se condenar. Não teme perder, porque sabe que o que se ganha por dentro tem valor permanente. A sabedoria da luta interna está em entender que a mente não é um inimigo, mas um território a ser conquistado. Que cada pensamento desordenado pode ser reposicionado. Que cada impulso pode ser canalizado. Que cada emoção pode ser compreendida. O estoico não apaga o fogo. Ele aprende a caminhar por dentro dele. E quanto mais caminha, mais calmo se torna. Enquanto o mundo briga por fora, o estoico batalha por dentro. E essa escolha muda tudo. Porque quem vence a si mesmo já não teme mais nada. 12. O prazer do difícil. Existe um ponto na jornada onde algo muda de forma definitiva. O que antes causava medo agora provoca desejo. O que antes parecia insuportável se torna atrativo. O que antes era dor, agora é prazer. Esse ponto não é alcançado por quem busca atalhos, nem por quem desiste na metade. Ele só é revelado àqueles que persistem por tempo suficiente para que o difícil se torne familiar. Quando isso acontece, a dificuldade deixa de ser inimiga e passa a ser alimento. O prazer do difícil é um prazer sutil, profundo, que não tem nada a ver com conforto, mas com crescimento. É aquele momento em que o esforço vira hábito, em que o frio da manhã deixa de ser tortura e passa a ser ritual, em que o silêncio não assusta mais, mas acolhe, em que o treino pesado se torna parte do dia como escovar os dentes. O difícil vicia, porque com o tempo você sente falta dele. A mente aprende a associar dor com evolução, tensão com força, repetição com poder. Esse prazer é diferente do prazer fácil, que chega rápido e vai embora mais rápido ainda. O prazer do difícil é conquistado. Ele não te escraviza, te liberta, porque ele nasce de você fazer algo que antes te paralisava, de você encarar o que antes evitava, de você conquistar algo que exige disciplina, renúncia e constância. É o prazer de olhar para o desconforto e sorrir, porque você sabe que ali existe valor. O estoico não busca sofrimento, mas também não o evita, porque ele entendeu que o verdadeiro prazer é o da superação. É o de olhar para trás e ver o quanto você evoluiu. É o de sentir orgulho por ter feito o que era necessário, não o que era fácil. E esse orgulho, silencioso e constante, é muito mais poderoso do que qualquer prazer imediato. Quando você aprende a gostar do difícil, tudo muda. As mesmas situações que antes te travavam, agora te impulsionam. O problema vira treino, o atraso vira paciência, a dor vira foco. Cada desafio se transforma em mais uma chance de reforçar quem você escolheu ser. E quanto mais você suporta, mais quer suportar. Porque começa a perceber que não há outro caminho mais confiável do que aquele onde você enfrenta tudo de frente. O prazer do difícil é o prazer de estar no controle, de não ser dominado pelas emoções, pelo cansaço, pela vontade de parar. É o prazer de não ser mais refém das próprias desculpas. E quando você sente isso pela primeira vez, nada mais satisfaz. Porque tudo que não exige de você também não te transforma. Esse prazer não tem fogos de artifício. Ele vem no meio do silêncio, depois de uma sequência de escolhas firmes, de repetições cansativas, de momentos onde você quis parar, mas continuou. Ele aparece em um dia comum, quando você se percebe mais forte do que era, mais calmo, mais presente. E nesse instante, você entende que o difícil não era um castigo, era um presente mal embrulhado. O difícil te ensinou mais do que qualquer livro. Ele quebrou suas vaidades, limpou seus excessos, despertou sua clareza. E agora, o que para muitos parece um peso, para você é prazer. Um prazer que poucos compreendem, mas que sustenta a alma com profundidade. O estoico vive nesse lugar. Ele não precisa do difícil para se provar, mas porque entende que a vida sem desafio perde sabor, que a mente sem exigência enfraquece, que o espírito sem resistência adormece. O difícil o mantém desperto. O difícil
o mantém presente. O difícil o mantém vivo. E por isso, dia após dia, ele o busca, não por obrigação, mas por prazer. 13. O rastro dos fortes. Os fortes não deixam pegadas visíveis. Eles não anunciam conquistas, não gritam vitórias, não pedem reconhecimento. Mas onde passam, algo muda. O ambiente se reorganiza, a energia se transforma, a percepção se eleva. O forte não precisa se impor. Sua presença já basta. Ele não precisa convencer. Seu exemplo já é argumento suficiente. O rastro que ele deixa é invisível aos olhos comuns, mas inesquecível para aqueles que foram tocados por sua firmeza silenciosa. O estoico não busca marcar o mundo com palavras, mas com ações. Ele entende que o verdadeiro legado não está no que se diz, mas no que se sustenta. E é isso que o torna diferente. Ele suporta o que os outros evitam. Ele permanece onde os outros desistem. Ele se cala quando os outros se perdem em explicações. O rastro do forte é feito de decisões consistentes, de postura diante do caos, de coerência entre o que pensa e o que faz. Em um mundo carente de figuras sólidas, o forte se torna um farol mesmo sem intenção. As pessoas o observam, sentem sua presença, imitam seus hábitos sem nem perceber. Porque o verdadeiro impacto não vem do que você mostra, mas do que você vive. E o forte vive uma verdade que ressoa, uma verdade que incomoda os frágeis e inspira os atentos. O rastro dos fortes é sutil, mas profundo. Está no respeito que surge sem imposição. Está na confiança que inspira sem prometer nada. Está na calma que se mantém mesmo quando tudo à volta está ruindo. O forte carrega consigo uma responsabilidade silenciosa. Ele se torna referência. E essa referência não vem de status ou poder, mas da maneira como ele se conduz diante da vida. O estoico compreende que tudo o que ele faz reverbera, que cada gesto de domínio pessoal planta sementes, que cada decisão coerente fortalece os que estão ao redor, mesmo que ele não veja. Ele não busca seguidores, mas formações, e sua forma de ensinar é viver de modo tão alinhado com seus princípios que os outros se sentem desafiados a se alinhar também. O rastro dos fortes está na memória que deixam, não a memória superficial de uma fala impactante, mas a memória visceral de uma postura que ensinou algo importante, aquele silêncio que disse tudo, aquele olhar que transmitiu firmeza, aquele gesto de presença em um momento crítico. O forte não salva ninguém, mas acende a possibilidade de que cada um se salve. O verdadeiro rastro não é uma trilha de fama, é uma marca de transformação. O estoico não quer que o mundo se lembre dele por palavras bonitas, mas por ter sido um homem íntegro em cada detalhe. Ele sabe que um caráter sólido tem mais impacto do que qualquer discurso, que o autocontrole muda mais vidas do que qualquer conselho, que a firmeza em meio ao caos é mais poderosa do que qualquer técnica de liderança. Enquanto os fracos deixam rastros de ressentimento, confusão e ruído, o forte deixa ordem, clareza e silêncio. Onde ele passou, o medo cedeu espaço para a coragem. A pressa deu lugar à presença. A dúvida se curvou diante da convicção, não porque ele tenha dito algo extraordinário, mas porque ele simplesmente foi. O rastro dos fortes é eterno, porque é plantado na alma dos que testemunharam a força verdadeira. Aquela que não se impõe, mas que transforma pelo simples fato de existir. 14. O renascimento do espírito. Há um momento na caminhada do estoico em que tudo muda. Não é uma mudança visível, não é marcada por fogos de artifício, nem por alguma conquista extraordinária. É interna, profunda, inegociável. É o instante em que o espírito, depois de suportar tanto, depois de silenciar tanto, depois de resistir tanto, renasce. Não mais frágil como antes, não mais movido por vaidades, não mais distraído com o que não importa, mas pleno, calmo, indestrutível. Esse renascimento não acontece de uma vez. Ele é construído em silêncio, através das quedas, das derrotas não expostas, dos dias em que você pensou em desistir e ainda assim continuou. Cada sofrimento que você atravessou,
cada impulso que você domou, cada momento em que você permaneceu firme, mesmo sem ver recompensa, tudo isso era a alma se reformando. A dor não veio para te destruir. Ela veio para quebrar o que era frágil, para que algo mais forte pudesse surgir no lugar. O estoico entende que esse renascimento não tem relação com mudar quem ele é, mas com revelar quem ele sempre foi por dentro. O esforço, a disciplina, o silêncio e a dor, todos esses elementos não criaram uma nova pessoa. Eles removeram o excesso, o ruído, a dúvida, a pressa, o personagem social. E quando tudo isso vai embora, o que fica é o núcleo verdadeiro, um espírito limpo, lúcido e absolutamente firme. Esse novo ser não busca a aprovação do mundo. Ele vive por princípios. Ele age com intenção. Ele respira com presença. Já não se desespera com imprevistos, não se ofende com críticas, não perde tempo com distrações. Ele sabe o que veio fazer. E essa clareza o guia com uma serenidade que antes seria impossível. O espírito renascido já não negocia com o que não tem valor. Ele escolhe com precisão, caminha com propósito, age com autoridade. Mas esse renascimento exige morte. A morte de uma versão antiga, frágil, dependente, reativa. É por isso que dói. É por isso que demora. Porque você precisa enterrar cada hábito destrutivo, cada apego emocional, cada pensamento que não sustenta mais o que você está se tornando. Não se trata de apagar o passado, mas de usar o passado como combustível. Cada erro te empurrou para mais perto da verdade. Cada dor te limpou, cada renúncia te elevou. O espírito renascido não grita liberdade, ele a vive. Está em seus olhos, em sua postura, em suas escolhas. Ele não precisa provar que venceu. A sua paz é prova suficiente. E essa paz não é ausência de problemas. É a certeza de que nenhum problema pode tirar o que já foi conquistado por dentro. Esse novo ser ainda sente dor, mas a dor já não tem o mesmo peso. Sente medo, mas o medo já não dita o ritmo. Sente cansaço, mas o cansaço já não paralisa. O espírito renascido se tornou amigo da realidade. Ele não espera facilidades, não busca atalhos, não idealiza caminhos. Ele simplesmente vive, e ao viver, ele lidera. Mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo sem querer. Esse renascimento não é um evento final, é um ponto de virada. A partir dele, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna domínio. Você deixa de existir apenas para reagir e passa a agir com intenção em tudo. Do modo como acorda ao modo como respira, do modo como se posiciona ao modo como se retira. O estoico renascido já não precisa buscar força, ele é a força. E isso muda tudo. Agora que você caminhou por cada pensamento, por cada silêncio, por cada reflexo de si mesmo, não há mais espaço para voltar a ser quem você era, porque algo em você se reorganizou. Algo em você foi tocado por uma verdade que não se aprende em livros nem se ensina com palavras. Uma verdade que só se descobre quando se olha de frente para o desconforto e, ao invés de fugir, decide permanecer. Você sentiu, em algum ponto desta jornada, percebeu que suportar o difícil não é apenas possível, é necessário. E mais que isso, é sagrado. O desconforto deixou de ser um fardo e se tornou uma alavanca. A dor deixou de ser um castigo e se revelou como purificação. A disciplina deixou de ser sacrifício e se revelou como liberdade. Agora, o mundo pode continuar gritando. As distrações podem continuar chamando, mas o seu centro está diferente, mais calmo, mais claro, mais sólido. Porque você compreendeu. Não é a vida que precisa ficar mais fácil. É você que precisa ficar mais forte. E força, agora, você tem. Força não nas palavras que você diz, mas nos atos que você repete mesmo em silêncio. Força nas escolhas que faz sem testemunhas. Força na forma como lida com a própria mente quando ela tenta sabotar o que você mais deseja construir. O estoico que desperta após o caos não é barulhento, não é acelerado,
não é inseguro. Ele é calmo, presente, imperturbável, porque ele sabe o que carrega dentro de si. E essa consciência é tudo o que ele precisa. Você não precisa prometer nada ao mundo. Apenas caminhe, mas caminhe com retidão, com respeito por si mesmo, com devoção à disciplina, com um silêncio que fala mais alto do que qualquer discurso. Se tudo parecer difícil, sorria. Você foi feito para isso.